A sociedade contemporânea ela é obcecada pela questão da desigualdade. Mas existe uma grande diferença entre você tratar as pessoas de forma igual ou de você tentar tornar as pessoas iguais. Isso porque todo ser humano ele nasce com um talento diferente um do outro. Assim, se eles forem livres, eles não poderão ser iguais. Porque se eles forem iguais, isso significa que eles não estão tendo a liberdade para utilizar esses talentos que são diferentes. E para medir essa questão da desigualdade, um matemático italiano chamado Conrado Gini, ele criou um índice, um instrumento que media a concentração de renda de um determinado grupo. De tal maneira que se esse índice fosse próximo de zero, isso significa que não haveria desigualdade, ou seja, a renda estaria distribuída de forma igual entre todo aquele grupo, entre toda aquela população. Mas se esse índice se aproximasse de 100, isso significa que a desigualdade seria máxima, de tal maneira que talvez até uma única pessoa detivesse toda a renda daquele grupo. Então, quanto mais alto o índice, pior a distribuição de renda. Mas a gente tem que tomar cuidado na utilização desse índice. Eu estou aqui, por exemplo, em Seychelles, um país abençoadíssimo, de uma beleza indescritível, próximo aqui da África, na ilha de Madagascar. Mas em 2013, Seychelles foi considerado o país mais desigual do mundo. Mas o interessante é que poucas pessoas foram analisar esse estudo e ali já você percebia que Seychelles ele sempre esteve e continua até os dias de hoje entre aquele grupo dos países majoritariamente não livres, ou seja, muito mal classificados no ranking de liberdade econômica ou no ranking da saúde fiscal ou dos gastos do governo. Ou seja, o próprio Estado era um dos principais causadores dessa desigualdade. E interessante que, independente de Seychelles, no Brasil, o IPEA fez um estudo e chegou à mesma conclusão. O Estado também é um dos principais responsáveis pela desigualdade. E uma das causas no Brasil, por exemplo, é a questão do funcionalismo público. Quando você tem altos salários, isso aumenta a desigualdade entre a população. E não bastasse isso, um outro item analisado pelo IPEA foi a perversidade da Previdência Pública. Ou seja, quantos mais benefícios e regalias que o serviço público tem, também se aumenta a desigualdade na população. E no caso do Brasil, o IPEA chegou à conclusão na Previdência Pública que ela é responsável por quase 21% dessa desigualdade. Então, cuidado na hora de tratar dessa questão da desigualdade. Não importa se aqui em Seychelles ou se no Brasil, o principal causador, na maioria das vezes, da desigualdade é o Estado.